Ando. Excelente. Bem, show de bola. Boa noite, Robson. Legal, estamos jotando. Gente, expectativa hoje de bastante gente. Tô, vamos aguardar, vou aguardar 2 minutinhos aqui de boa noite, Monique. Vou aguardar aqui alguns minutinhos, só para o pessoal ir entrando, para te apresentar para o pessoal que entrar aqui esses 2, 3 minutinhos, não perder o conteúdo. Legal, bastante gente entrando. Ó, gente, boa noite. Ó, gente, a apresentação de hoje é muito especial, tá? A gente tá um tempão se preparando para essa reunião. A gente tá um tempão preparando o conteúdo que vai ser apresentado aqui. E, bom, vocês vão ver, vai ter muita coisa legal, muita coisa nova. A apresentação tá bem bonita. Eu acho que eu nunca me preparei tanto para uma apresentação quanto essa. A gente vai mudar várias coisas de como a Zliner faz a precificação dos alinhadores dela, como a gente como a gente enxerga isso. Vamos falar muito sobre os nossos valores. Não vai demorar muito. Vai ser uma apresentação relativamente rápida. Nossa ideia é terminar em menos de 1 hora, ok? Estão conseguindo me ouvir bem? Show? Valeu, Berval. Bom. Fiz um plano novo aqui, aproveitar, peguei meus crachás de congresso. Show, valeu, Monique. Eu tenho meus crachás de congresso aqui para decorar. Eu não teve um dia bom. Ontem aqui no Rio teve apagão de luz, mas agora tá tudo bem tranquilo. Show de bola. É isso. Só guardar mais um pouquinho. Isso foi essa apresentação, cara, a gente tá, assim, a ideia original do que a gente vai fazendo hoje é uma coisa que eu já quero fazer há mais de 1 ano na empresa, ok? É uma coisa que eu, é muito, assim, obviamente quando você tem uma empresa, você tem muitas ideias, muitas opiniões, assim, você tem que confabular com muita gente e principalmente fazer o que mais agrada os seus clientes, né? E as ideias e os conceitos daqui que eu vou falar hoje são vontades minhas, assim, que eu tenho há muito, muito, muito tempo. Vai ser uma felicidade muito grande divulgar hoje e tal. É um projeto que a gente está há um tempão pensando. É um projeto que a gente, assim, naturalmente, sempre que você faz um projeto, você trabalha uma quantidade de tempo nele, né? E você pode deixar um infinito quantos poréns e quantos detalhezinhos você consegue associar e quantas preocupações você vai ter. E assim, vou dizer que a gente dedicou muito. Assim, eu não vou dormir porque eu tomei bastante café, mas eu tô há uns 7 dias, assim, trabalhando até 11 horas, meia-noite, para poder montar um super conteúdo e apresentar para vocês uma visão que eu tenho, ok? Uma coisa vocês saberem, a gente tem moderadores, né, que estão apresentando aqui na chamada, então a gente sempre vai ficar de olho para se alguém perguntar alguma coisa, se acontecer, se alguém esqueceu o áudio ligado, etc., para a gente tentar correr com a gravação legal, beleza? Bom, vou dar início oficialmente aqui para o conteúdo da apresentação. Antes de qualquer coisa, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês terminarem o dia. Tem gente que eu vi aí que está voltando para casa, tem gente que eu vi que está no hospital. E isso, para gente, para mim, é sempre uma felicidade muito grande. O ato de você parar, me ouvir um pouco,
Eu acho que é um ato de elogio, é um ato que me lisonjeia, e eu sempre agradeço a participação de todos e ouvirem aqui. Obrigado pelo tempo que vocês vão dedicar aqui, essa 1 hora, pô, 1 hora depois de um dia de trabalho é uma coisa pesada, e vocês estarem aqui ouvindo, para mim, é um prazer muito grande, tá bom? Quais são os objetivos dessa aula aqui de hoje, tá? O objetivo é terminar ela em 1 hora, ok? Tanto a gente vai apresentar dados, a gente vai apresentar visões, a gente vai apresentar questões comerciais, a gente vai apresentar opiniões e assim, é um conteúdo que ele está muito engavetadinho. Com certeza vão surgir muitas dúvidas durante a apresentação, mas eu garanto também que a apresentação vai responder muitas dúvidas ao longo do que pelo decorrer dela. E como hoje é um dia que tem muita gente, e eu quero respeitar todo mundo que separou um horário, separou um tempo exato para ouvir aqui, eu vou pedir para toda vez que vocês tiverem uma dúvida, se vocês quiserem saber uma coisa, vocês perguntem no chat. A Stephanie, a Naila estão disponíveis olhando o chat o tempo todo para poder responder as perguntas. Mas, assim, durante a apresentação eu não vou parar para tirar dúvida, etc., porque eu quero seguir um raciocínio e quero terminar dentro do tempo apropriado. Perfeito? E, além disso, vão ter essas perguntas no chat, né? Mas se vocês quiserem, podem mandar reações aqui, até é bom. Eu tenho com bastante anotações e tópicos assim de que eu quero falar, me preparei bastante. E então talvez eu não olhe, mas a princípio, qualquer coisa, as meninas estão aqui no chat, elas vão responder. Perfeito? Bom, vamos lá. A apresentação de hoje, ela é um novo modelo de apresentação que se chama EasyConnect, ok? Um dos valores que eu tenho aqui na EasyAligner é que eu preciso eu preciso estreitar as minhas relações com você, dentista que já é credenciado, dentista que já tem uma relação com a EasyAligner, principalmente você que já pediu um caso. Eu quero ser uma empresa melhor para você. A gente passou muito tempo, não, vamos angariar mais dentistas, trazer mais dentistas. Hoje a EasyAligner tem mais de 3.000 dentistas credenciados, é um número extremamente expressivo. Mas eu ainda acho que esses dentistas credenciados podem se beneficiar muito mais da EasyAligner. Então, o EasyConnect é uma categoria de evento novo que a gente criou, vão ter novas edições, em que a gente vai estreitar a nossa relação, criar um espaço para a gente poder falar sobre como é o nosso consultório, sobre como a gente enxerga tratamento, sobre artigos científicos, sobre a evolução da metodologia de tratamento, e eu espero que a gente mantenha essa qualidade que a gente botou nesse evento para todos os próximos. Então, esperem mais participação e mais abertura da EasyAligner para estreitar essa relação. Mas o objetivo do EasyConnect de hoje é falar sobre 3 tópicos: a mudança da política comercial, a nossa nova tabela de preços e falar sobre perspectivas sobre o tratamento, principalmente no que diz respeito sobre as perspectivas que nós passamos do tratamento para os nossos pacientes. Perfeito? E mudança de política comercial, nova tabela de preço, óbvio, isso é uma coisa que a gente poderia mandar um e-mail. A gente fez essa apresentação para dizer para você por que nós escolhemos essa política comercial. Por que nós fizemos essa tabela de preço? Eu sou um cara que eu acredito muito forte nessa palavra. Por quê? A gente sempre tem que entender o motivo das coisas para a gente realmente acreditar nelas. Na EasyAligner, a gente luta o tempo todo para conseguir ser uma empresa melhor para quem está trabalhando com a gente, para quem é nosso parceiro. E por isso é muito importante eu explicar para vocês o porquê da gente estar escolhendo fazer essa mudança. Perfeito? E toda a apresentação, toda essa hora é para falar do porquê dessa mudança, mas tem 3 tópicos que são novas diretrizes. Recentemente na empresa eu criei os princípios de quem trabalha aqui na EasyAligner, são 10 princípios muito interessantes, não é o tópico de hoje, mas a gente tem alguns princípios sobre a nossa relação com o dentista, ok?
algumas coisas que eu queria explicar para vocês o que elas significam durante essa apresentação. São 3 frases que eu acho que sintetizam muita coisa. Alinhador é uma técnica de tratamento, não um produto de revenda. Se você já viu um workshop meu, você já ouviu essa frase, é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes, principalmente dentes, né? Não foi uma piada, não foi intencional. Mas uma coisa que eu defendo muito da ideia sobre a profissionalização dessa forma de tratamento. As pessoas encaram muito como um produto e é muito mais que isso, e hoje eu vou defender tudo isso. Você é o piloto, nós somos a equipe do pit stop. Sabe na Fórmula 1, quando para o carro, ele vai, troca um pneu, etc. Dentro da nossa visão do que é realizar um tratamento de alinhador, você é o Max Verstappen e a gente é a equipe que está lá trocando o pneu. E por último com alinhador, você pode mais. Mais o quê? No final da apresentação a gente vai falar. E todos esses conceitos não foram coisas que eu acordei de manhã, pensei nisso. Olha que legal, que frase bonita. São coisas que são sintetizados, são agrupados de muitos anos, muitos não, mas bastantes anos de aprendizados. O fluxo aqui da Designer é incrível. Olhe para todas as pessoas que trabalham comigo e eu vejo sempre uma melhora constante. Todo mundo que está aqui evolui. Pessoas que trabalhavam na qualidade hoje são do planejamento. Pessoas que plastificavam alinhador hoje operam máquinas. E tudo isso dá para uma cultura que tem muito forte aqui da empresa, que é aprender. Por que a gente fez alguma coisa errada? Por que isso aqui não deu certo? O que a gente pode fazer para melhorar? E os aprendizados que eu vou falar hoje são alguns, não vou falar todos os aprendizados, senão vai ficar aqui até 3 da manhã, são os aprendizados que motivaram essa mudança de postura, tá bom? O primeiro aprendizado que a gente teve, isso é um fato, é que a EasyAligner faz poucos casos de curta duração. A gente tem um volume de casos interessante, assim, dentro do que eu conheço de outras empresas nacionais, mas o muito interessante é a característica dos nossos casos. A gente tem muitos casos mais longos. Eu vou até mostrar dados para vocês. E dentro desses casos mais longos, a gente tem boa previsibilidade, etc. E eu penso, por que os dentistas não usam Invisalign para fazer casos de curta duração? Casos que levariam pouco tempo. E a gente começa a pensar em possibilidades. E a primeira possibilidade que eu sempre penso é, a gente não tem qualidade nos casos pequenos, casos de curta duração. E isso não é verdade. A gente analisou a base estatística e a gente viu que 85% dos casos que tinham uma previsão de 5 meses ou menos terminaram sem nenhum refinamento. São casos que são enviados no envio só. Se você já é parceiro, você sabe da nossa metodologia Pitstop, de placa, de a gente sempre parar de 15 alinhadores. A gente fez uma análise no nosso banco de dados e a gente deu uma folga de 5 meses para se houvesse um refinamento, mesmo que tardio, as pessoas pedissem. A gente viu que, mesmo assim, 85% dos nossos casos que teriam duração de menos de 5 meses não precisaram de refinamento. O que eu considero como muito bom. Assim, poucas empresas liberam números assim, mas a gente sabe que a taxa de refinamento do alinhador é muito maior. E dentro desse dado, a gente, estão nos casos de curta duração são bons. Mas, mesmo assim, 50% dos casos da EZ tem uma previsão de 10 meses de tratamentos ou mais. Dentro do mundo do alinhador, isso são tratamentos relativamente grandes. Um tratamento de 10 meses ou mais é um tratamento de mais de... É um tratamento que, corrige alguma coisa relativa, uma mordida cruzada, uma mordida aberta, uma mordida profunda, uma melhor engrenagem anteroposterior. E isso me traz sentimentos confusos, porque eu sempre fui um grande defensor de que alinhador serve para tratar casos complexos. Alinhador é uma ferramenta que tem limites maiores do que a gente acredita. Porque, naturalmente, a posição sempre é casos pequenos, casos de média complexidade. Eu sempre falei, não, cara, o alinhador é incrível, ele pode fazer muito mais. E, então, eu olho isso e fico, por que... Mas a maioria dos casos são de curta duração, né? Então, por que a gente não tem isso? E o outro sentimento que eu tenho é um sentimento de felicidade. É um sentimento de agradecimento. Porque você confiar na gente para
realizar em parceria esses casos de maior duração é um sinônimo de confiança muito forte para mim, ok? Eu agradeço vocês por ouvir as nossas aulas, ouvir a nossa central de planejamento, ouvir as nossas opiniões e acreditar no que a gente entrega para você. Acreditar nesses resultados que a gente tem e acreditar na EasyAligner para produzir, para acompanhar esses tratamentos que, pô, caso extrema insegurança. Imagina, pô, eu estou fazendo meu quarto caso de alinhador, é um caso de uma mordida cruzada, eu falo meu paciente vai terminar nesse tempo. Pô, e se não terminar, como é que eu vou lidar com isso? E mesmo assim vocês confiam na gente, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz. O próximo aprendizado que a gente tem, e esse com certeza talvez seja o aprendizado mais importante que eu tive na minha jornada dos alinhadores, é um aprendizado relativo à expectativa e precificação. O que eu quero dizer com isso? A expectativa que a gente tem de um tratamento é muito, como que eu vou passar isso para o paciente, como que eu vou dar essa ideia para ele, o que o meu paciente espera do tratamento, como é que eu vou precificar isso para ele. E a gente sempre ouve uma situação que, os pacientes acham o alinhador caro, os pacientes, eu não consigo passar o orçamento, tem uma dificuldade, e isso é normal, assim, da nossa posição como dentistas, né? Todos os cursos, durante toda a minha graduação e assim, os cursos mais tradicionais que eu fiz, eles não falam sobre como que eu vou sentar lá na cadeirinha do escritório e vou falar, fulano, você tem que gastar tanto para conseguir para a gente fazer esse tratamento. Pô, eu sei fazer classe 4, que é uma beleza. Pô, faço ali polimento, etc. Mas assim, chegar para o cara e falar o valor que tem isso e como que eu vou passar esse dinheiro para ele, pô, é um problema. Sempre foi uma coisa que me trouxe ansiedade. E nesse tópico, eu sempre ouvi muito uma coisa nos dentistas que é verdade, eu compartilho também. Pô, o paciente chega no meu consultório, pô, reclama de pagar R$ 300 na limpeza, mas ele tá com um iPhone 15 Pro que custa uma fortuna. E então, eu sempre fico nisso, tipo, pô, o que é caro, o que é barato, como que o paciente, por que ele diz que ele não enxerga o valor no tratamento que eu enxergo, assim, pô, se isso fosse se o paciente visse o que eu tô vendo ali, entendesse o que eu tô falando, pô, ele ia com certeza privilegiar mais isso do que o iPhone, a bolsa da Louis Vuitton que ele tem, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje sobre essa história de valor, sobre essa história de o que o paciente aprecia, o que o paciente consegue enxergar. E a gente vai discorrer muito sobre isso, mas o conceito que eu mais quero afundar e falar dentro desses aprendizados é o conceito do tempo. É o conceito de como a gente valoriza tempo para esses pacientes. E eu descubro muito que o alinhador tem muito a ver com o tempo. A forma que a gente visualiza, que o paciente visualiza o tratamento de alinhador tem uma incrível relação com o tempo. E esse estudo sobre o tempo, ele permeia várias coisas. Uma delas é sobre a comunicação. Como você fala com o paciente sobre o tratamento? Como que você fala para o paciente sobre essas expectativas dele? A gente vê uma diferença brutal em você dizer para o paciente: seu tratamento vai precisar de 20 alinhadores e o seu tratamento vai precisar de 6 meses. Para a gente, pode parecer a mesma coisa. Para o paciente, é totalmente diferente. O paciente sempre enxergou o conceito de tratamento ortodôntico em tempo. A gente começa com essa história de 20 alinhadores, 15 alinhadores, blá, 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 e não é o que o paciente está acostumado. Sinceramente, não é o que nós, dentistas, estamos acostumados. E dentro dessa visão de tempo, pensando na comunicação, a gente pensa também na efetividade e como que essa parte do tempo tem um valor grande, principalmente por causa da metodologia pit stop. Aqui na Invisalign, a gente se orgulha, assim, ao longo dos anos, a gente sempre teve muitas coisas diferentes, né? Eu me lembro, eu faço o credenciamento da Invisalign desde 2021. E desses credenciamentos, assim, eu falava de todas as nossas vantagens de forma igual.
E agora eu falo metade de todas as outras vantagens e a outra metade eu falo só sobre a metodologia pit stop. A metodologia pit stop me permitiu ver com muito mais clareza quais são os casos que têm bom andamento, quais são os casos que não têm bom andamento, ter um controle maior do tratamento e, acima de tudo, previsibilidade. Dentro da metodologia pit stop, a gente teve um dado estatístico que 82% dos casos EZ terminaram dentro do planejado. Se a gente imaginava que ia ter uma certa quantidade de box para aquele tratamento, em 82% dos casos a gente terminou dentro desse número de box. Uma coisa que fez muita diferença foi foi qual o intervalo de tempo entre esses boxes. Se um box eu planejava que ia demorar 6 meses para eu pedir o próximo, e aparecia na plataforma que esse próximo box foi pedido 10 meses depois, geralmente eram casos que não estavam com um andamento tão bom. Eram casos que a gente tinha que comprometer parte do planejamento que a gente está fazendo, e muitas vezes eram casos que a gente até conversava com a gente e falava, cara, não, ele usava tratamento direitinho, só que ele parou de usar 2 meses, esqueceu. E esse tipo de tratamento gerava muito mais dificuldades do que a gente imaginava. E esse conceito do tempo, né, de que a gente precisa valorizar o tempo do alinhador, ele se dá em muitas esferas. Ele se dá em quanto tempo o paciente enxerga o tratamento, quanto tempo o paciente vai usar o alinhador por dia e quanto tempo ele vai ter que se comprometer com aquilo. E sobre o alinhador, a gente tem que enxergar muito forte que o comprometimento do paciente é um micro, é o que ele está fazendo ali todo dia, dele lembrar de usar o alinhador, e quando isso se arrasta dia após dia, após dia, após dia, é uma coisa que vira uma rotina. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu sempre falo, o tratamento dá certo quando ele entra na sua rotina. Eu preciso falar para alguém que você precisa pegar a chave do carro antes de sair de casa? Já está na sua rotina, você sabe. Pô, levantei, bati o posto aqui, precisa da chave do carro. Aí pega e vai. Esse paciente que insere a rotina, ele insere, através de comprometimento com o tratamento, ele insere o tratamento de alinhador na rotina, ele é o paciente que tem resultado. E, gente, isso não é uma coisa gera outra que gera outra. Isso é tudo um ciclo. O cara tem comprometimento, ele bota o alinhador na rotina, ele consegue resultado com aquilo. Se ele vê resultado, isso gera mais comprometimento, ele gera mais rotina, e gera mais rotina que dá mais resultado ainda. Eu tive uma paciente que ela usou o primeiro box de alinhador em, sei lá, acho que foi 1 ano. 15 alinhadores ela demorou 1 ano para usar. Resultado, nenhum. Desmotivada, ai, doutor Vitor, pô, isso tá chato demais, etc. Eu sentei com ela, expliquei muito. E eu falei para ela uma frase que eu nem pensei muito na hora. Eu falei assim, quanto mais você usa o alinhador, melhor é a sua experiência com o tratamento. Ela voltou para mim 15 alinhadores depois. O que o senhor falou tinha total razão. O momento que eu passei a usar muito mais o alinhador, o tratamento foi muito melhor para mim. Quando eu me dediquei mais tempo ao tratamento, as consequências negativas foram muito melhores. E isso tem muito a ver com uma coisa que a gente vê não só desses conceitos de tempo, né? Eu apresentei muito dado interno, mas aonde a ciência está caminhando. Tem muito paciente, até por essa ideia de valorização do alinhador, da plaquinha do alinhador por si só, ele tem uma valorização muito grande de tipo, aquela plaquinha vai conseguir me entregar um resultado, aquela plaquinha é o que vai fazer diferença. E às vezes o cara fica usando aquela plaquinha um mês, porque a próxima placa do ele não te fala nada. A gente entende que trocar o alinhador no dia certo tem muito mais importância do que ele fazer o uso o uso recomendado, que é, sei lá, 10 dias 10 dias perfeitos dentro de um período de 20 dias. Isso não só sou eu que digo. O meu artigo preferido sobre alinhadores, se você já viu qualquer aula minha, eu citei esse artigo, o Biomechanics of Clear Aligners, Hidden Truths and First Principles, ele tem na conclusão dele, ele pega isso em várias partes, mas ele fala, devemos usar menos ativação por alinhador. A duração de uso dos alinhadores deveria reduzir igualmente. Trocar os alinhadores frequentemente tem inúmeras outras vantagens relacionadas à higiene, aparência e menor degradação do material. Eu sou um viciado em estudo do material
do alinhador. A gente aqui na Invisalign, eu falo muito pouco isso, mas a gente contratou uma consultoria do cara que era responsável pela produção de plástico da Coca-Cola. Ele é amigo da família, etc. E a gente estudou muito plástico, a gente procurou muita evidência científica e assim, a gente entende, e esse conhecimento é muito necessário, sobre o material que faz o alinhador. Ele é um material muito diferente de todos os outros materiais ortodônticos. E uma da característica principal desse material é que ele não tem o mesmo ciclo de aproveitamento do que tem um tratamento com fios de ortodontia. Depois de um dia, a força que ele está fazendo já é 30% da força original que ele fazia. Então, esse material, ao longo de muita duração, ele perde essas propriedades mecânicas. Por isso, mais um grande valor, não do que é o alinhador, mas sim do que você faz com ele, do tempo que você usa ele. O tempo do tratamento é muito mais importante do que esse material individual em si. E todos esses conceitos, eles são um reforço da ideia de que alinhador é uma técnica de tratamento, não um produto de revenda. Uma placa dessa não faz nada sozinho. Uma empresa famosíssima americana que pegava e enviava os alinhadores para o paciente faliu recentemente, porque não tinha, porque ela desrespeitava o conceito de que isso é uma técnica, precisa ter alguém que gerencie essa técnica, que dê valor ao tempo dessa técnica. E é com esse pensamento, com essa visualização que a gente tem, que a gente decidiu reformular os planos de tratamento que você tem com a Invisalign. Alguns aprendizados que a gente tirou desse tempo sobre os nossos planos de tratamento. Primeiro, eles eram complexos. Era difícil você saber quanto seu alinhador ia custar, era difícil você saber qual o tempo que você teria para guiar aquele planejamento, e, sinceramente, era uma coisa que muitas vezes ficava difícil ali, o que você decidia, o que a gente decidia. E uma coisa tem que ser clara, pessoal: você é o piloto, nós somos a equipe de pitch, você toma as decisões. A gente está aqui para te avisar, te dar a determinação. Numa corrida, quem decide se vai botar o pneu fino, o pneu grosso, é o piloto. Mas a equipe vai falar: ó, tá molhado, é melhor a gente usar o pneu tal. Pô, fulano tá na sua frente, etc. A gente participa disso para te dar a melhor orientação para você conseguir pilotar melhor esse carro. E isso vai ser, e essa analogia, né, são todas analogias, ela é transferida numa mudança principal que a gente vai fazer, de que você vai escolher qual plano de tratamento você quer antes da gente fazer o planejamento. Então, quando a gente fizer o planejamento, a gente já tem ideia de qual dos planos você quer usar, vai ajudar a gente a guiar muito melhor o seu carro para correr do jeito que você quer. E dentro dessa ideia, a gente bolou os planos, baseado em tempo, e eu vou começar apresentando para vocês o plano que substitui a ideia do tratamento completo. Esse é o nosso plano para você tratar, não vou dizer qualquer, mas esse é o plano que resolve. É o plano que antigamente era o plano full. Era o plano que, se passasse 40 placas, você entendia que era aquilo ali. Hoje a gente vai ressignificar ele como plano EZ24. É o plano que você vai ter a cobertura Invisalign por 24 meses. Calma aí. Tá. Gente, só dá uma olhada. Daqui a pouco eu vou responder as dúvidas, ok? Qualquer coisa, manda no chat. Dá uma olhada aí, se eu falando uma coisa, que eu vi um barulho aqui. E nesse plano EZ24, a gente vai cobertura Invisalign de 24 meses. 24 meses para você solicitar alinhadores na metodologia Pitstop, quantos forem necessários. Esse plano ele vai custar R$ 4.860. É um pequeno aumento do plano EZ Full que a gente tinha automaticamente. Calma aí, só tirou o seu som. Perfeito. E a gente vai ter algumas opções de parcelamento, inclusive uma nova opção de parcelamento, que antes você só podia dividir em 5 vezes, agora você vai poder dividir em 6, só que uma é uma entrada, perfeito? Primeira pergunta que você pode fazer, vou antecipar algumas perguntas, naturalmente eu sei que vão surgir outras.
Primeira pergunta que você pode fazer: Vitor, por que 2 anos? Por que não 3? Por que não 4 anos? Por que não 5? Porque a Exaliner não vende sonho, a gente vende resultado. Não adianta a gente vender para você um plano de 5, de 6 anos de tratamento, porque a gente analisou de todos os casos que a gente fez até hoje e 98% dos casos terminaram em menos de 2 anos. Então, não fazia sentido a gente aumentar uma opção de tratamento para uma pequeníssima quantidade de casos e cobrar a mais por isso. A gente quer cobrar onde a gente acha que vai resolver a imensa maioria dos casos, perfeito? E um dado até interessante, os 98% foram 47 casos da 47 não, desculpa, 33 casos numa base de dados de 1.673 qualificados que tinham dados completos no sistema. Se eu remover dessa base analítica os casos que tiveram mais de 8 meses entre uma sequência e outra, eu estou falando de... esse número de 33 diminui para 17. E os casos, se você for olhar, correção de classe 3 completa, uma mordida profunda absurda, extração de 4 pré-molares, que são alguns casos que demorariam mais. Fiquem tranquilos, se o seu caso for um caso preciso, você tem a opção de estender a garantia do tratamento, a gente vai falar sobre isso. E para a grande maioria dos casos, isso representa um aumento no que lhe é fornecido. Porque a grande maioria dos casos que eram cobrados R$ 4.800, eles eram casos que a gente fornecia menos de 24 meses de garantia. A gente fornecia 13, 15, 17, que era dentro do necessário, a gente tinha uma boa assertividade, só que agora você vai ter mais folga no plano que você já pagava mais ou menos a mesma coisa. Perfeito? Então, entende que esse é o nosso plano completo, é o que vai resolver. Ah, Vitor, eu não sei como passar. Ah, Vitor, eu não sei como passar isso para o paciente. O mesmo paciente que você passava o tratamento de 40 alinhadores ou mais, você vai recomendar o plano EZ24. Eu preciso de um tratamento que eu fique tranquilo com a opção de tratamento que eu escolhi. Plano EZ24. Ele é a nossa opção de tratamento mais completa. Mas nós vamos criar dentro daquela ideia. Nós estamos criando dentro daquela ideia que nossos casos simples não estavam saindo, a gente imagina que seja porque os nossos casos simples eram muito caros. Então, a gente abriu 2 novos planos, o plano EZ12 e o plano EZ6, ok? O plano EZ12 é a mesma ideia, uma cobertura EZ-Liner por 12 meses, e o plano EZ6 é uma cobertura EZ-Liner por 6 meses. Só para ficar claro, o que é cobertura EZ-Liner? Quantas placas você precisar pedir nesse tempo que você está com cobertura, o acesso ao nosso grupo qualidade, o acesso à nossa equipe de ortodontia, os planejamentos feitos para você, tudo que você já está acostumado, aquele carinho que só a EZ-Liner tem, disponível em produto tempo. E se você for sincero, muito dos casos de 12 meses, casos aí que você vai pensar em que tinham 40 alinhadores, 45 alinhadores, eles são casos que você pagava 4.800 e hoje você vai pagar 3.600. Então, para muitos casos de meio de tabela ali, você vai ter uma redução de preço. Está mais barato para pedir casos de média e pequena duração. Fica muito mais fácil, a nossa ideia também nesse sentido é ficar muito mais fácil você ter ideia de quanto você vai pagar. Antes você não sabe, esse é 3.600 ou 3.800, e no fim dos meses essas contas pesam. A gente está dando previsibilidade de você saber quanto que você vai pagar. Perfeito? E sobre isso, uma coisa muito interessante é o novo produto que a EZ-Liner vai lançar. É o queijinho, é o nosso novo mascote, que é o Easy Flash. É uma opção para tratamentos flash, uma opção para tratamentos rápidos. É o produto mais barato de alinhadores que a EZ-Liner lançou na sua história. São 10 pares de alinhadores por R$ 1.440. Antigamente, esses 10 pares de alinhadores eram 20 alinhadores, você pagava 20 vezes 120, R$ 2.400. Você tem uma redução enorme para casos pequenos de curta duração. Uma grande diferença, o Easy Flash, ele é um produto. São 10 pares de alinhadores e acabou. Não é que nem os planos em que a gente está lhe fornecendo
tempo. Se você precisar de refinamento nesses 6 meses, está incluído. Se você precisar de mais alinhadores, está incluído. Isso tudo faz parte. O Easy Flash são 10 pares de alinhadores, um tratamento curto, um fechamento de diastema, um pequeno apenhamento, uma pequena recidiva, nada que envolva torque, movimentações complexas, mas um tratamento que você só paga R$ 1.440, o que abre uma nova gama de pacientes que você não tratava, que você vai poder oferecer um preço bem mais baixo, sabendo quando você vai pagar, e esse é um novo produto que acredito que vai abrir muitas portas, perfeito? E como que você vai encontrar isso na plataforma? Como que isso vai ser uma coisa que vai mudar no seu critério de seleção? A primeira parte é bem simples. Quando você for solicitar um alinhador, o seu fluxo vai ser o mesmo, você só vai escolher lá qual plano você tem intenção. Ah, eu tenho intenção no plano Z12, eu tenho intenção no plano Z24, no plano Z6, ou esse é um caso de Easy Flash. A gente vai pegar essa sua seleção, a gente vai fazer um planejamento, como a gente sempre fez, e agora o meu EZ, ele não vai te mostrar lá quantas placas, o número de placas. Ele vai te mostrar a previsão desse tratamento. É uma conta que a gente faz que leva em conta vários fatores, idade do paciente, previsibilidade do planejamento, e a gente diz, ó, a nossa previsão desse tempo de tratamento é de tantos meses. E isso vai ficar em contraste com o plano que você escolheu, ok? Naturalmente, você continua podendo reprovar o planejamento, pedir uma movimentação diferente, só que agora o meu AZ ele vai te dar um índice de segurança. Se você escolher um plano EZ6, a nossa previsão de tratamento é de 5 meses, show de bola, isso é segurança, você tá seguro. Ah, você tem o seu plano EZ6, mas você tem previsão de tratamento de 7 meses, pode ser que você termine e você já não esteja fora da cobertura. Você quer continuar? Se o plano é 6 e tem previsão de tratamento de 9 meses, a gente vai avisar, olha, é muito difícil que você termine esse caso dentro da cobertura. Você é o responsável técnico, a gente vai te avisar, você é o piloto, o responsável técnico, a gente avisa se a pista está perigosa, mas você pilota, perfeito? Outra mudança, em janeiro e fevereiro a gente aboliu a taxa de cancelamento do tratamento. Foi uma promoção ótima, vocês adoraram, vocês responderam muito bem, a gente está muito satisfeito com os resultados dessa promoção. Mas agora, em março, a gente vai tirar um tempo para analisar os dados dessa promoção. A gente vai analisar quantos casos foram aprovados, quantos casos não foram aprovados, quais casos foram arquivados, para a gente tomar a decisão se a gente vai voltar com essa promoção em determinado momento ou não. Então, a partir de março, a taxa de cancelamento volta a funcionar para os casos solicitados em março, mas, como a gente viu que isso faz uma grande diferença, a gente reduziu essa taxa de cancelamento do planejamento de R$500 para R$200. Isso traz muito mais tranquilidade. Ah, não, vou testar porque não é um prejuízo tão grande, perfeito? Mais alguns tópicos sobre a mudança na política comercial. Primeiro, contenção. A gente conversou com vocês, viu os resultados, viu quantas vezes a gente tinha que repetir contenção, e a gente tomou a decisão de que não valia mais a pena enviar a contenção junto com os tratamentos. Principalmente pela ideia que os nossos tratamentos curtos eram caros. A contenção encarecia o tratamento, era uma coisa que muitas vezes você não usava, você fazia a sua, você fazia um wraparound, você fazia uma pocket haul, você fazia contenção no próprio consultório. Então, a gente não inclui a contenção junto com os planos ou com o Easy Flash e continua sendo um produto adicional que você pode comprar pelo valor de R$380, com seringa de clareamento, tudo junto, que você pode adquirir ao final do tratamento, perfeito? Outro ponto importante é sobre a tolerância. A tolerância que a gente vai ter para você desse plano, desse tempo de tratamento. Ah, você falou 6 meses, mas, quando é que começa? O plano começa a contar do momento que o tratamento é enviado para você. Quando a gente bota como finalizado no sistema, que é quando o meio de transporte necessário retira da EasyAligner, o tempo do planejamento começa a contar. E aí você vai ter, de acordo com o plano que você escolheu, né, 6, 12, 24, aquele tempo em meses para você poder pedir sequência de tratamento, para tudo relacionado àquele caso. Você tem a opção de estender a garantia enquanto o seu plano estiver vigente. Você não vai poder estender a garantia depois que o plano acabar.
O preço da extensão de garantia será R$ 1.000 por 6 meses. Isso é uma forma também de não ser malicioso a quem comprou um plano melhor desde o começo, porque senão não valeria a pena você já adquirir uma opção mais completa, perfeito? Mas você pode estender a garantia, vamos supor, seu caso está lá, você não acha que está com uma finalização tão boa, seu paciente não usou no tempo direito, a gente vai falar sobre essa conversa com o paciente, como você se garante em relação a isso, e nessa extensão de garantia, aí você vai falar com ele, olha, vai precisar estender a garantia, etc., e se a gente envia um e-mail antes, 30 dias antes, você recebe um e-mail, vai receber várias notificações se o caso sua cobertura está sendo finalizada, e aí, se vamos supor que 5 dias antes você decida estender, você estende a garantia, vai poder fazer uma solicitação de sequência de tratamento, colocar os exames e a gente vai dar continuidade no caso, sem problema. Perfeito? Todas essas mudanças estarão disponíveis a partir de 4 de março de 2024, ok? O meu EZ já vai funcionar dessa nova forma a partir de segunda-feira da semana que vem. Muito importante ressaltar para vocês que todos os tratamentos que vocês pediram até agora, estejam aguardando exames, planejamento, etc., eles estão todos dentro da política antiga. Nada vai mudar para aqueles casos. São só para os novos casos que vão entrar agora a partir de 4 de março de 2024, beleza? Acho que sobre isso é o mais importante, assim, sobre esses times, ok? Quando vocês entrarem na plataforma 4 de março, vocês já vão ver lá os planos para vocês pedirem direitinho, perfeito? Aqui a gente separou uma tela para vocês poderem printar, para vocês poderem guardar, para vocês poderem lembrar disso depois. Claro que os valores, as coberturas, a gente pode esquecer. O mais importante é a presença de vocês hoje para vocês entenderem o conceito. Por que a gente quis cobrar por tempo? Por que a gente estava fazendo tudo isso? E vem do aprendizado que a gente viu desses anos que a Exaliner tem relacionados com você. Perfeito? Vocês vão receber por e-mail toda a nova apresentação comercial, que, graças a Deus, ficou linda, eu fiquei muito feliz com isso. E com todos esses dados, toda parte desse raciocínio que eu estou apresentando para vocês, e na apresentação comercial tem o guia de precificação EasyAligner. Você já está acostumado, a gente sempre tenta facilitar tudo para vocês, a Aligner continua sendo a empresa da facilidade, e tanto que essa mudança é toda para isso, é para ser mais fácil de você escolher um plano, de você ter uma relação comercial, isso é muito importante. Como você já está acostumado, a EasyAligner vai te enviar um guia de precificação, mas lembra que está muito mais fácil, assim, muito mais fácil você escolher um plano para o paciente, até porque você vai relacionar isso com a expectativa do tempo de tratamento. Que paciente você encontra no seu consultório que não pergunta para você, doutor, quanto tempo você acha que vai durar o meu tratamento? A expectativa que você dá é relacionada com o plano. Então, você já tem que pensar no tempo, na expectativa de tempo de tratamento, e esse raciocínio, a gente vai utilizar um raciocínio que você já vai ter que ter para você poder escolher o plano que você mais adequa com vocês. Algumas ideias sobre escolha de plano, falando um pouco mais técnico, né? O Easy Flash é para alinhamentos muito simples, fechamentos de sistemas em até milímetro. Plano EZ6 Easy Flash, eu só recomendo que vocês façam em pacientes que estejam em classe 1. Qualquer correção anteroposterior é uma coisa mais do plano EZ12 e do plano EZ24. O anteroposterior sempre demora um pouquinho mais, tá bom? Plano EZ6 pensa em pequenas expansões de arco, apiamentos solucionáveis com projeção, fechamentos de sistemas de até 2 milímetros, sem mesialização. Se a gente envolve mesialização e distalização, começa a piorar um pouco. Plano EZ12, a gente já consegue descruzar uns elementos unitários com previsibilidade, resolver algumas mordidas abertas e profundas e fazer alguma suavização de protusão de arcos se a gente não tem nenhum diastema relacionado, ok? O plano EZ24 é o plano que abrange melhor os casos de maloclusões mais complexas, pacientes que não sejam tão disciplinados, que possam demorar mais, é uma opção de tratamento mais relacionada a isso, ok? E falando sobre como passar isso para o paciente, como escolher isso para o paciente, essa terceira parte é sobre os valores do tratamento, ok? Quando eu digo valor do tratamento, eu não quero dizer sobre preço. Quer dizer, mentira, eu até quero falar sobre preço, mas o preço é a consequência da segunda parte de um projeto de 2 fases. Primeiro, você tem que acrescentar valor, depois você diz o preço. O que eu quero dizer com isso?
Eu estava conversando essa semana com um paciente meu que ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente estava conversando isso sobre como o paciente enxerga preço, como é que a gente cobra um paciente, e isso é uma pergunta pô, bem difícil que a gente tem zero conhecimento sobre, a gente tem zero explicação e uma aula sobre isso, ok? Ele me falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim: o custo de um tratamento pode parecer uma loucura, um absurdo. Quem já não viu falando um paciente falando isso? Pô, ele, fulano me cobrou um absurdo para um caso. Aí você pensa assim, pô, fulano me cobrou um absurdo para fazer uma reabilitação. Você pensa assim, cara, uma reabilitação é um trabalho infernal. Será que realmente é um absurdo? E isso tem a ver com um paciente achar muito fácil um tratamento absurdo se ele não entender de onde aquilo vem. E, gente, a gente sempre tem que lembrar que o paciente é leigo, ele não sabe o trabalho que houve por trás daquele tratamento. Muito, não falam nem da questão do estudo, de aprender, de fazer a faculdade, de acordar às 6:30 da manhã com 2 sacolas enormes da Dental Borges, sair correndo no meio da 28 de setembro. Não estou falando nem disso. Eu estou falando de o que aquele tratamento individual precisou, as etapas que aquilo ali precisou chegar para chegar no seu paciente. E ele não sabe. E quem diz isso para ele? Nós, os dentistas. Mas falando, no meu consultório, o meu paciente fecha com a secretária. Independente, a secretária pode fechar o tratamento, mas quem dá o valor, o quanto o tratamento é importante, é você. E dentro desse tópico de dizer quanto o tratamento é importante, tem 4 pontos que eu quero dizer, que eu quero falar sobre discursar. O diagnóstico, a tecnologia, estética e a personalização. Diagnóstico é o seguinte: nenhum tratamento é mais importante para o paciente do que a resolução do diagnóstico. Pode falar, Vitor, resolução do diagnóstico e tratamento é a mesma coisa. Mais ou menos. Porque o tratamento é para qualquer um. O tratamento é de qualquer pessoa. O tratamento, o alinhador, o paciente não entende a diferença do alinhador dele para o alinhador da esposa dele. O diagnóstico, ele é individual. O diagnóstico é: você tem uma mordida cruzada. Você tem uma maloclusão, você tem uma mordida que não está funcionando corretamente, pode ter problemas. Essa retração que está acontecendo é porque você não tem guia no canino. Esse dente aqui que está cruzado, a restauração quebra toda hora, porque você não faz uma desoclusão correta. Você tem uma mordida profunda, seu sorriso fica muito aparecendo, se sente bicuda, porque você precisa fazer tal coisa. Isso é diagnóstico, e isso é o que o paciente dá mais valor. Se você vira para o paciente e você fala, você tem que fazer um tratamento de alinhador, é muito pior do que você falar, você tem um problema, você tem um mapeamento que dificulta a sua higienização, por isso você tem que fazer um tratamento com alinhador. Ou esse paciente ele vai valorizar muito mais o tratamento porque ele enxerga o problema que ele tem. E resolver o problema é muito mais importante do que adquirir o tratamento. A gente que está interessado no tratamento, o paciente quer resolver o problema dele. E por isso, traçar o diagnóstico antes de apresentar o tratamento é de extrema importância. O segundo ponto é sobre a estética. A estética que está relacionada ao alinhador é uma coisa extremamente interessante. Estética, a gente pode pensar, pô, na harmonização orofacial, como a gente aparenta, etc. Mas a estética que eu estou falando aqui é sobre uma estética, não de eu quero ser lindo, mas sobre uma estética de tanto desse resultado, desse quero ser lindo, como uma estética durante o tratamento. E essa é a parte mais importante. A gente tem que valorizar a estética que o alinhador traz durante o tratamento. Alinhador é um tratamento. E de todos os tratamentos, ele é o que tem a melhor opção estética durante o resultado, durante a execução. E isso faz sentido com o que a gente falou sobre comprometimento, faz sentido com o que a gente falou sobre rotina, é sobre você passar para o paciente que, olha, você vai se sentir confortável com você mesmo durante o tratamento. O próximo ponto é tecnologia. E quando eu digo tecnologia, para mim, esse é um dos pontos que a gente mais erra quando a gente fala do tratamento para o paciente. Se você mostra isso aqui para o paciente,
O que isso lembra ele? Essa plaquinha assim. Isso aqui lembra uma placa de clareamento. Quanto vale uma placa de clareamento? Mais importante que isso, qual a diferença do processo para obter uma placa de clareamento e para obter um alinhador? Para obter uma placa de clareamento, você precisa de uma moldeira, alginato, gesso, uma plastificadora e uma plaquinha lá flexível, ok? Para obter um alinhador, você precisa de um scanner, um software de digitalização, um conhecimento de como você fazer um planejamento virtual, de você fazer esse planejamento virtual individualizado para cada paciente, de você imprimir um modelo 3D para cada um desses alinhadores. Você tem que ter uma resina 3D ideal para isso, você tem que ter impressora 3D, você tem que ter uma máquina de pressurização de pressão positiva, você tem que ter um recorte apropriado, talvez uma máquina de recorte, um polimento apropriado, você tem que organizar isso, embalar, identificar, deixar em ordem, dar um aplicativo para ele lembrar de trocar. O processo que isso aqui houve é uma coisa que o paciente tem que ter noção. Hoje eu estava atendendo uma paciente, ela abriu o box e falou, ai, que bonitinhos os alinhadores, essas coisinhas azuis. Eu falei, as coisinhas azuis não. Isso aí é uma impressão 3D da sua boca. É um protótipo de como a sua boca vai ficar. Esse é o nível de tecnologia que vocês estão trabalhando, gente. Sabe quando você via, sei lá, 8 anos atrás, impressão 3D, tipo, ai meu Deus, impressão 3D é uma coisa nova. Hoje, impressão 3D faz parte da sua rotina. Você fala isso para o paciente, ele tem que entender a tecnologia que está por trás disso. Tem uma frase que meu pai fala que eu adoro, que é: a simplicidade é o último estado da complexidade. E isso aqui é a simplicidade do último estado de tecnologia. E o próximo ponto é sobre a personalização. É sobre o fato de que um alinhador é feito individualmente para cada paciente, ok? Você pode pensar, por exemplo, fone de ouvido. Se você entrar no Google agora e procurar quanto custa um fone de ouvido, você vai ter um fone de ouvidos caríssimos, excelentes, etc. Mas se você for procurar o fone de ouvido que os cantores famosos usam, eles fazem um fone de ouvido moldado para a orelha deles, para eles terem o melhor aceleramento de áudio possível. E esse fone de ouvido moldado é muito mais caro do que qualquer outro fone de ouvido padrão. Todo alinhador é personalizado, todo alinhador é feito exclusivamente para a boca de cada paciente. Quem aí tem um kit Dr. Z deve ter tido um paciente que pegou o alinhador e tentou... mas esse aqui encaixa na minha boca. Isso mostra que o paciente não faz ideia de que não, cara, eu vou fazer um para você. Eu vou ter que personalizar um molde da sua boca para fazer uma movimentação. Isso é extremamente valorizado. Isso mostra um estado de complexidade, um estado de finesse do que você está fazendo muito elevado. E o paciente tem que saber disso, perfeito? E, além disso, o conceito que o paciente tem que saber para a vida dele é que com o alinhador você pode mais. Com o alinhador você pode ter mais tempo, com o alinhador você pode comer mais coisa, com o alinhador você pode se sentir mais confortável, com o alinhador você pode sair para mais lugares, você pode ter mais interações, você pode ter mais tempo para cuidar da sua vida, mas independente de tudo isso, com o alinhador você tem que ter mais disciplina. O alinhador, ele tem esses milhares de pontos positivos, mas ele exige um comprometimento. Talvez, como tudo na vida que tem um resultado verdadeiro, precisa ter disciplina, precisa ter um comprometimento do paciente para o tratamento. Eu gosto de fazer muito comparativo com outras coisas que também trazem saúde e estética. Dieta, treino, skincare. Tudo isso são coisas que, se você não incorpora na rotina, elas não trazem resultados. Eu estou treinando para correr uma maratona. Se eu fico um mês sem correr, a volta do meu condicionamento é horrível. Eu começo a bufar no meio da corrida, quase desmaiar, sem saber o que vai acontecer. Essa ideia de você passar isso para o paciente, que, cara, isso tem que estar de acordo com a sua rotina. Você tem que entender esse ponto comum entre esses exemplos para você poder se adaptar idealmente ao tratamento. E todas essas são as coisas que você, associando essa valorização, junto com essa expectativa
que você cria no paciente, essa expectativa do tempo de tratamento, que você vai confirmar com o planejamento da Zliner, com o plano que você vai escolher, tudo isso vai melhorar a sua relação com os pacientes, o resultado que você tem e, principalmente, você vai valorizar o seu tempo. A Zliner mudou o slogan dela, agora a gente é uma empresa focada em valorizar o seu tempo. Fazer cada segundo que você tem dentro de relação com a gente, cada segundo que você tem no seu consultório, ser mais valorizado. Se você tiver um tempo, é uma coisa que eu acho muito interessante, tenta marcar uma visita virtual com a gente, para a gente mostrar a nossa nova tabela de precificação, a nossa nova tabela, porque a nossa nova tabela de cálculos, assim, quanto é que você vai ganhar se você cobrar em cada alinhador? Porque eu gostaria que vocês pensassem, só leva essa ideia para casa, não quanto você ganha em cada tratamento, mas quanto você ganha por hora trabalhada, ok? Pensa nisso, pensa nessa valorização que você tem do seu tempo, ok? Se você gostou da apresentação, se você quer saber mais, etc., uma coisa que eu também vou recomendar é você talvez fazer um credenciamento EZ. É uma aula que a gente tem no sábado, que a gente passa 6 horas de aula falando mais sobre esses conceitos, falando mais sobre o que funciona alinhador, ajudando você a conseguir marcar quanto tempo vai ser um tratamento de alinhador, entendendo mais sobre as movimentações, os aspectos mais técnicos. A gente vai ter uma semana que vem, mas está lotada, a gente já, graças a Deus, finalizou as inscrições, mas entre em contato para você saber das próximas, beleza? Bom, pessoal, eu não olhei nada das perguntas de vocês até agora, mas e aí? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Foi boa a apresentação? Fez sentido para vocês? Foi interessante? Alguma dúvida? Vários emojizinhos. Show de bola. Beleza. Gente, opa! Adriana, Deise, valeu. Cristiane, Antônio. Show, show. Bom, tem algumas aqui pessoas querendo falar. Marco Guedes, famoso meu pai. Eu acho que o Ruberval tava com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, pai? Não? Ah, tá. Era o emojizinho. Tá. Beleza. Show de bola. Velho não sabe mexer no celular, levantei a mão errado. Tá, beleza. Show. Flávio falou bacana. Vitor Palminha. Lisiana mandou um ok. Show de bola. Beleza. Show de bola. Perfeito. Valeu, Eliana. Gostaram? Fez sentido, gente? Eu acho, assim, a gente preocupou muito da apresentação fazer sentido, assim, da ideia. Os custos com documentação deu a mesma, não? Tá, beleza. Vamos lá, Daniele, achei que apesar dos valores melhorarem, os custos com documentação e a contenção deu na mesma, não? Mais ou menos, porque assim, pega um caso que você tinha, sei lá, você recebe um planejamento de 26 alinhadores. 4 desses alinhadores são contenção. Você está pagando 4 alinhadores a mais que você não está pagando tanto a menos. E desse caso, com 26 alinhadores, deixa eu abrir uma calculadora aqui, ó. Você ia pagar R$3.120. Se você pega um plano EZ6 nele, você vai pagar 2.700. Você tem direito a mais alinhadores que isso, e aí se você botar aqui mais 380, 3.080. Os exames, a gente já não paga desde o começo do ano, ok? Vamos lá. Alex França, muito bom mesmo. Valeu, Alex. Obrigado. Tatiana, foi ótima explicação da nova configuração da empresa. Muito obrigado, Tatiana. A gente ralou muito para tentar fazer uma apresentação legal. Vocês vão ver a apresentação comercial depois, vai ser interessante. Gostei muito dos novos produtos, aumenta muito o nosso poder de venda. Obrigado, Gilberto. A ideia é essa mesmo. Essa mudança não é para a gente, essa mudança é para vocês, ok? Eliana, gostei, me surgiu uma ideia. Os alinhadores usados podem ser enviados para reciclagem? Sim, senhora. A gente tem a campanha Recicla Z. Se você pegar o seu box de alinhadores usados e você enviar para a gente, você ganha R$25 de crédito na EZ Dental para comprar elástico, botão, Easy Push, Easy Bite
e Easy Push, Easy Byte, ou outras ferramentas que a gente venda, clareamento. Então, se você enviar eles para a gente recicla, a gente tem uma parceria com uma empresa de reciclagem para realmente fazer isso, porque o material do alinhador, ele não é tão difícil de ser reciclado, mas os modelos de impressão 3D, eles são muito difíceis, a gente tritura eles para fazer tijolo, etc. Ok? Robson, qual é o app de troca de alinhadores? O app que eu uso é esse aqui, ó, TrayMinder, ok? Eu vou mandar aqui, ó. É um aplicativo muito fácil, blá, blá, blá. É um aplicativo muito fácil de usar, é um aplicativo muito fácil de usar, o cara baixa como paciente na hora e é muito simples. No site você vai ver mais informações, ok? Débora, preciso refazer o credenciamento. Como proceder? Débora, eu acho que a melhor ideia para a gente entender o que você quer do credenciamento, quais ideias você quer saber mais sobre a empresa, eu acho legal você entrar em contato para marcar uma visita virtual para a gente entender a sua necessidade para poder recomendar um tipo de credenciamento. Hoje a gente tem várias opções de credenciamentos, tem um workshop também, para a gente entender mais ou menos onde você está, o que você sabe, o que você não sabe. Fabiane, nesses casos de 12 meses ou 24, terá o reestudo através do escaneamento? Sempre, Fabiane, a metodologia Pitstop continua presente em tudo. Planejamentos não são cobrados, perfeito? Vitor, eu uso o Aitero. A gente envia, eu tenho alguns... Vitor, eu uso o Aitero. Consigo mandar os comentários para dizer? Claro, se você exportar o STL do Aitero, e você coloca na plataforma, ok? Você exporta o STL do Aitero, na nossa plataforma você consegue importar. Tatiana, em relação à reciclagem, a gente viu, tem um esquema de coleta no consultório. Vocês enviam. Essa é um condicionamento, porque se a gente tivesse que fazer coleta, mais fornecer esse crédito, ia ficar muito difícil. E aí, o que você faz, Tatiana? Você vem aqui, você toma um cafezinho, eu te mostro a central de planejamento, a gente conversa e faz valer a pena essa visita, tá bom? Daniele, aqui tá o link embaixo. Show? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Obrigada. Galera, Silzi, quer falar alguma coisa? Lilia, quer falar alguma coisa? Pode falar. Quem desmutar primeiro ganha. Não? Acho que era Karina. Quer falar alguma coisa? Tem como você falar de novo o Tracker Reminder? Porque eu estou procurando aqui e não estou achando. Tá no chat. Eu vou abrir aqui para vocês verem na tela. Ok? Reminder. Pode falar, Karina. É um Reminder. Boa noite. Boa noite. Quando o paciente já usa a contenção inferior, aí ele vai fazer o escaneamento para pôr o alinhador. É preciso remover essa contenção ou vocês conseguem remover aí? Se for higiênica, fica muito ruim. Se for higiênica, a gente até consegue remover aqui, mas se for higiênica, fica muito ruim, o incisivo inferior fica muito deformado. Então, vamos supor, o paciente tem uma contenção, mas é uma contenção que soltou em parte, e você tem é uma contenção que soltou em parte, e você tem um leve apinhamento naquela região. A adaptação do alinhador na área lingual e lateral, a adaptação da alinhadora naquela área lingual, lateral, onde está a contenção, ela vai dificultar, ela não vai ser tão boa para ter uma previsibilidade no movimento de rotação. Então, seria um caso que a gente pediria para remover a contenção antes. Mas vamos supor, um caso que você tem uma contenção colada, já tem alinhamento, mas sua preocupação é posterior, etc., a gente consegue remover. Mas, em geral, a higiênica fica... Não, o alinhador perde a adaptação e a capacidade de tracking. Beleza? Alô? Respondido, Karina? Show. Valeu, palminha. Adoro palminha. Eliana, você tem uma média dos valores apresentados ao paciente? Olha, a gente tem aqui... Eu vou mostrar, mas eu vou mostrar muito rápido, só para vocês ficarem com gostinho para agendar uma visita virtual, porque não é ideia eu fazer isso depois. Mas a gente tem um simulador de lucratividade, ok? Que a gente vê
qual o seu custo médio por mês, quantas horas você passa no consultório aberto, qual a taxa de cartão que você usa, quanto de imposto você paga, que a gente consegue ver para você quais cenários, quanto você cobra de mensalidade, quanto de entrada você vai cobrar, quanto você vai cobrar em cada alinhador, e a gente vai te dizer qual lucro você tem, qual lucro por hora de trabalho que você tem. Então, eu prefiro não te dar uma resposta completa eu prefiro não te dar uma resposta completa para você agendar essa visita virtual e você ter um resultado pensado na sua realidade, para você pensar não só no valor que você vai dar, mas sim no lucro que você vai ter e se aquilo vale a pena para você ou não. Tudo bem? Beleza. Doutor Vitor Zanin. Tudo bem, Vitor? No App TradeMinder, pergunta qual tipo de alinhador. Estamos usando as opções align. Esses caras, eles me cobraram uns $4.000 para eu botar a opção Easy Aligner. Eu ainda estou de pão duríssimo para pagar. Mas se Deus quiser, com a nova política comercial, eu vou colocar. Eu vou pagar eles daqui a pouco. Para eu colocar. Por enquanto, bota outros. Perfeito? Vocês fazem algum tipo de parceria com blogueiros? Depende. Depende, assim, a gente tem um nicho muito específico de blogueiro que a gente tem um nicho muito específico de blogueiro que a gente gosta. Se você tiver alguma proposta, você pode enviar para a gente, que o nosso time de marketing analisa e a gente pode fazer parceria, sim. Mas é bem nichado, assim, o que a gente escolhe. Show. Um abraço a todos. Mais alguma dúvida, pessoal? De nada, querida. Boa noite. Então, acho que é isso, queridos. Ó, um beijo. Muito obrigado. Mas a gente, ó, para quem entrou bem no finzinho, a gente provavelmente vai fazer um desse de novo semana que vem, para explicar um pouco mais, e tá gravado para vocês reverem, para a gente finalizar, tá bom? É isso, gente. Ó, beijo, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude vocês e até a próxima. Fiquem atentos aos próximos Easy Connect, ok? Fabiane, por onde posso sugerir clínicas radiográficas? Pode mandar para o número do saque, ok? Que lá a gente entra, tá bom? É isso. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. É isso.